Sejam muito bem-vindos a mais um CMI Podcast. Eu me chamo Giovana Amaral e hoje nós vamos entrevistar aqui convidadas ilustres com um assunto importantíssimo. Mas antes de entrarmos no assunto, eu vou pedir para que ela se apresente, a Ana Luísa Barcelos e a nossa excelentíssima vereadora Cida Lima. É um prazer estar aqui hoje, né, no CMI Podcast para falar de um assunto que eu amo. Eu sou pediatra aqui no Vale do Aço, atuo em pronto atendimento, consultório, já atuei também nas unidades de saúde do município. E para mim é um prazer estar aqui falando de um tema que é tão relevante como o aleitamento materno, né, nesse mês de agosto. É isso, eu sou a professora Cida Lima, sou vereadora dessa casa e acho que as pessoas já me conhecem, Sim. Né, daqui de dentro. É um prazer recebê-las aqui e como acho que todos estão se perguntando, eu também vou trazer essa pergunta. O que é o agosto amarelo? Agosto dourado. Agosto dourado. O agosto dourado, ele é um mês de incentivo à amamentação. Então, é um mês que a gente dedica, assim como outros meses, né, que tem cores específicas para a gente falar deles. O agosto dourado, ele é um mês de promoção à amamentação, ao aleitamento materno. Então, é um mês da gente incentivar, falar sobre, refletir como melhorar os nossos índices. Então, essa é a importância da gente estar aqui falando sobre esse tema, né, Cida? Isso, e o agosto dourado é pelo padrão ouro de qualidade. Verdade. Que tem o aleitamento materno, o leite materno como alimentação para a criança. Então, assim, leite materno é considerado ouro líquido, né? Isso. Ele é considerado um ouro líquido de tanto que ele é importante. Cada gota, Giovana, assim, do leite materno, ele tem células de defesa, tem a composição nutricional específica para cada criança, células de defesa que vão ajudar a diminuir o adoecimento da criança, melhorando o sistema imunológico, diminuindo a mortalidade aqui. É benefício para mais de anos. Eu ia falar para mais de metro, mas é para mais de anos. A vida porque inteira, para a né? vida inteira. Exatamente. Tudo que a gente faz nos primeiros anos de vida, nutricionalmente, ele vai modular a vida dessa criança e reduzir padrões de adoecimento no futuro também. Então, reduz mortalidade, reduz diabetes, reduz hipertensão, obesidade, outras doenças crônicas. Então, eu gosto muito de falar disso, porque a gente atuando, falando de amamentação, otimizando a amamentação para essas crianças, a gente está dando mais qualidade de vida para adultos. Então, é um tema relevante para todas as idades. É verdade. Uma dúvida que me surgiu aqui agora é quão impactante é a alimentação da mãe para considerar a qualidade do leite materno. Existe isso ou não? O leite materno, a gente fala que ele é importante em todas as ocasiões, né? Então, assim, ele é importante tanto naquela mãe que não está se alimentando bem, naquela mãe que está desnutrida, e tanto naquela mãe que está com o seu potencial de nutrição ótimo. Claro que a nutrição da mãe nos primeiros... a gente fala dos primeiros 1.100 dias, né? Que é pré-concepção, ou seja, 3 meses antes dela engravidar, na gestação e durante a amamentação, ela vai ter um papel de qualidade, mas de forma alguma o fato de uma mãe se alimentar mal ou, enfim, vai diminuir o potencial do leite materno. Entendi, entendeu? Perfeito. Na verdade, a gente fala, né, disso, que o leite é importante e tudo, mas assim... Ele previne realmente doenças? Quais seriam assim, a principal importância, né? Quais são os impactos do leite ou do leite materno ou a ausência dele na saúde, tanto da mãe quanto do bebê, né? Já ia falar isso. A gente tem impacto nos 2 âmbitos. Então, assim, a gente tem em 3 âmbitos, na realidade. A gente tem impacto na saúde do bebê, que na realidade é a nossa maior
o nosso maior objetivo, digamos assim, né? Então, esse bebê, ele vai ter uma nutrição melhor, porque esse leite é feito específico para esse bebê. Ele vai ter menos hospitalizações, menos adoecimento, ele vai ter menos mortalidade, né? Então, assim, o padrão de nutrição que o leite materno fornece, ele garante que o bebê se desenvolva plenamente. A gente tem alguns benefícios, inclusive, que eu acho interessantíssimos, que o leite materno, ele melhora o cognitivo da criança. Então, assim, a criança, ela tem a capacidade de se desenvolver melhor e atingir o seu potencial. Então, melhorando o cognitivo, a gente tem testes, né, de nível de inteligência, melhora a inteligência, melhora, inclusive, um grande estudo daqui do Brasil, lá de Pelotas, mostra que crianças amamentadas, elas têm uma maior renda no futuro. Então, já temos esse estudo, esse impacto. Então, é um benefício, assim, um ganho. A gente fala assim... Não dá nem para medir isso, não né? Dá, Não dá, é algo extraordinário. A gente também tem impacto na saúde da mãe, né? Então, a mãe, ela tem menos chance de diabetes, ela tem menos chances de câncer de mama e de ovário, ela tem uma maior recuperação do peso mesmo, né? Do metabolismo. Então, assim, também temos muito benefício para a mãe, um maior vínculo com a criança. Sim, então, tem menos chance de depressão pós-parto. Então, assim, por mais que seja visto como algo assim... Ai, nossa, é desgastante, é cansativo. Ainda assim, ele tem um benefício no sentido de promover saúde mental para essa mãe também. E temos também impactos gerais, né? Então, assim, uma menor chance de hospitalização, diminui gastos, então diminui internação, diminui mortalidade. Então, tem um dado que eu estava vendo antes de vir para cá, que se a gente tem um lugar que 80% das mães amamentam, a gente consegue diminuir em 13% a mortalidade daquela região, entendeu? E tem um outro dado, né, da América Latina, que se a gente aumentasse a taxa de amamentação exclusiva até os 3 meses, a gente conseguiria reduzir 66% das hospitalizações por doença infecciosa. Então, assim, isso tem um impacto muito importante, tanto para a saúde do bebê, saúde da mãe e saúde pública de uma maneira geral. Eu estava vendo uma reportagem esses dias em que uma médica, ela afirmou assim que o leite materno, ele é vivo. Vivo. Tantas substâncias, Sim. tão poderoso que ele é. Você poderia falar assim um pouquinho sobre isso? Eu adoro detalhar sobre isso. E é tão interessante que, assim, o leite que a mãe produz, ele é específico para aquele bebê, sabe? Então, vamos supor que a gente tem um bebê de uma mãe que teve ele com 34 semanas, um bebê prematuro, nasceu antes do tempo. E temos um bebê que nasceu na época certa, com 40 semanas. O leite da mãe, quando a gente analisa o leite da mãe do bebê prematuro e o leite da mãe do bebê que nasceu na época certa, a gente encontra muitas células de defesa no leite da mãe do bebê que nasceu a termo, na época certa. Mas a gente encontra ainda mais fatores de proteção que vão prevenir que esse bebê adoeça, que esse bebê fique grave, por exemplo, só pelo fato de ser daquela mãe de prematuro. Então, e aí tem outros fatores também que eu acho muito legal, é que o bebê, a mãe consegue entender que o bebê está doente, então, por receptores no mamilo. Então, vamos supor que o bebê ficou ali gripadinho e ele está... um bebê de 5 meses está amamentando, ele está doente, os receptores do mamilo percebem que ele está precisando de mais células de defesa, então manda mais células para
para a mãe. Manda mais célula para o leite para proteger esse bebê, para que ele recupere melhor. Manda mais imunoglobulina secretora, né? IgA para proteger, para forrar uma aquele ligação ali. É uma ligação. E é dinâmico isso. Existe uma outra coisa do leite materno que chama cronorregulação. Assim, ele muda de acordo com o dia. Então, assim, ele acorda, tem uma certa quantidade de nutrientes. Ao longo do dia, isso vai mudando. Quando chega à noite, produz um pouco de triptofano, de melatonina, que ajuda o bebê a relaxar para poder dormir. Então, assim, ele também muda com o tempo. Então, ele é vivo de todas as formas. Vivo porque tem células de defesa, vivo porque quando a gente olha no microscópio, ele está ali, tem bactérias boas que vão colonizar esse intestino do bebê. Então, o leite materno, ele realmente é vivo. Mas ele, além disso, ele muda no decorrer da idade, no decorrer do tempo, no decorrer dos adoecimentos do bebê, de acordo com a necessidade do bebê mesmo, de acordo com o dia e com a necessidade do bebê. Pelo que você está me contando aqui, o pouco que eu estou vendo, eu já percebo que isso traz um benefício para a sociedade, né? É algo inacreditável. Acredito que até para o meio ambiente. O que você tem também a dizer sobre isso? Também, porque quando a gente incentiva a amamentação, a gente tem um menor uso de mamadeira, de chupeta, de plástico, né? De fórmula, né? De latas. Então, a gente acaba tendo um benefício nesse sentido. Redução mesmo do impacto ambiental, menos plástico circulando, entendeu? E, assim, adoece menos, interna menos, tem menos gasto com remédio, com antibiótico, enfim. Então, assim... eu só queria destacar quando você lembrou do fortalecimento de vínculos, né? Não. Como que é interessante para a criança esse contato, né, com a mãe, diretamente com a mãe. E aí a importância de não ter mesmo, né, a chupeta, de ser o bico, porque também, eu já li bastante sobre isso, que não é a mesma coisa, né? O bico da chupeta é totalmente diferente. Então, a forma que o bebê vai sugar o peito da mãe é totalmente diferente da forma que ele vai sugar a chupeta. Então, se não é a mesma coisa, não é a mesma forma de sugar, ele vai ficar mais facilmente exaustivo, né? Vai continuar com fome e talvez não vá se alimentar. Mas muito importante também desse fortalecimento de vínculo, não só com a mãe, mas também com o pai. Realmente, eu ia perguntar onde que ele entra nesse cenário. Que estiverem ali, porque oferecer as condições para que a mãe possa amamentar, e isso ali, por um companheiro estável, né? Isso é provado, inclusive, por estatística, né? Que faz toda a diferença. Sim. Inclusive na produção do leite, né? Na saúde mental da mãe, porque quando a gente... tem uma criança, né, é comum, inclusive, né, terem adoecimentos, né, a depressão pós-parto. Então, porque você, a partir do momento que você, e aí falando socialmente, como você chamou a atenção, a partir do momento que você é mãe ou pai, você não é mais a mesma pessoa. Isso não é de uma forma romântica, que a gente, às vezes, até romantiza, dizendo assim, não, eu nunca mais fui a mesma, porque realmente a gente não é a mesma pessoa quando se torna mãe. Né? Você não é a mesma pessoa, mas na prática você não é mesmo, porque você tem uma outra pessoa que depende de você até para alimentar, até por questão de sobrevivência, ela depende de você. Então, tudo que você vai fazer, você vai precisar de pensar naquela pessoa. Então, assim, ter as campanhas para favorecer o aleitamento materno, mas mais do que isso, né, oferecer boas condições para que a mãe tenha... a família, né, tenha condições, que ela tenha mais saúde mental, que ela tenha tranquilidade, que ela tenha possibilidade de amamentar com todo o cuidado possível, é essencial e muito importante. A senhora tirou as palavras da minha boca. Eu sempre falo isso, eu ainda não sou mãe, né? Vocês já são. Eu sempre falo isso. Gente, quando eu for mãe, que eu olhar para um ser e falar, gente, esse ser depende totalmente de mim. Eu fico imaginando, que eu vou Que responsa, né? Que responsabilidade. E aí, pensando nisso, qual é a dificuldade, assim, eu
tenho essa curiosidade porque ainda não vivi isso. Qual é a dificuldade que as mães encontram nessa questão, na amamentação? A gente tem esse impasse, né? A gente sabe dos benefícios. Então, eu acredito que, assim, a grandíssima maioria das mães, ela quer amamentar e quer fornecer esses benefícios para o bebê. Onde que a gente encontra os desafios? A gente encontra os desafios, a Cida já até tocou nesse ponto, na cultura do desmame. A gente chama de cultura do desmame esse conjunto de coisas mesmo que podem atrapalhar. Então, são crenças que podem atrapalhar essa mãe de amamentar. Além disso, a gente fala que uma mulher, ela não amamenta sozinha, né? Então, assim, tem um ditado que fala assim, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Então, é muito importante isso que a Cida falou, do apoio da familiar e mesmo enquanto sociedade. Mas eu vejo, na minha prática, que a maior dificuldade está nessas questões da cultura do desmame que já estão incutidas na nossa cabeça mesmo. Então, quando você engravidar, você vai lá preparar, eu quero muito amamentar, mas aí você vai lá, prepara o enxoval, e aí no enxoval tem uma chupeta, tem uma mamadeira para caso não consiga, ou então para alguém dar o leite ali para eu descansar à noite, você já compra a fórmula, porque vai que não consegue, né? Ai, mas a minha mãe, ela teve dificuldade. Será que eu vou ter também? Então, a gente tem essas crenças e essas questões que vão dificultar a amamentação. Então, eu vejo que os bicos artificiais, eles são uma grande... Eu falo muito deles porque eles são um grande atrapalhador mesmo, assim, da amamentação. Um fator que atrapalha. A chupeta, ela pode fazer confusão de bico, além dos inúmeros malefícios que ela causa, aumenta a chance de infecção, de desmame precoce, alteração na boca, atraso de fala, diminuição de coeficiente de inteligência, aumento de chance de internação. Isso está na conta da chupeta. Mas ela faz também a criança desmamar. E aí, às vezes, a gente fica assim, mas o meu bebê, ele tinha 8 meses e largou o peito por conta própria. Não foi por conta própria. Foi porque tinha uma chupeta ou uma mamadeira ali para confundir. Então, a gente também esbarra nessas situações que está presente no enxoval, né? Tem outras coisas que podem favorecer a amamentação que acabam dificultando quando não são feitas, né? Então, assim, às vezes, nos cuidados próximo ali do parto, né? Então, assim, o parto vaginal, ele favorece a amamentação por conta da facilidade de amamentar, mas, de forma geral, o contato pele a pele no pós-parto imediato ajuda muito o estabelecimento da amamentação. Amamentar ter essa oportunidade de pegar o bebê no colo, de fazer contato pele a pele é muito importante. Muitas vezes a gente pode não ter isso e isso impactar no sucesso da amamentação. A gente também tem uma dificuldade, às vezes, do profissional que não tem um conhecimento adequado de manejo de amamentação e, às vezes, não vai conseguir ajudar essa mulher no período de apojadura, por exemplo, que é o período de que o peito fica muito engurgitado, que é a descida do leite maduro, fica mais engurgitado, o leite de transição ali, ele fica mais engurgitado, pode empedrar, e aí, às vezes, em vez de favorecer a amamentação naquele momento, a gente vai usar a fórmula, que vai embananar e vai gerar uma cascata de erros que podem levar esse bebê a desmamar. Claro que também tem as dificuldades de pega, de posicionamento, então, às vezes, o bebê vai doer ali no começo, e aí, sem o manejo adequado, sem colocar numa posição adequada, essa mãe pode ter mais dificuldade. E a questão do apoio mesmo, né? Então, a questão do apoio familiar, às vezes vai ter lá pitaco, né, mesmo? Sim. Não, eu acho que esse leite está fraco, e isso acaba não fortalecendo a amamentação. Porque é algo prático, mas é muito mais psicológico do que só ali aquela questão. E não é uma coisa assim,
assim, a gente fala, amamentar é natural, é instintivo, mas também é um ato aprendido. É natural porque nós somos mamíferos. Mas a gente precisa de saber que é um ato aprendido mesmo. A gente tem, assim, um tempo de amamentação que é o recomendado e a gente esbarra nessas questões que o panorama do Brasil, ele é diferente, assim. A média de amamentação do Brasil, a mediana de amamentação, aliás, é de 53 dias. Menos de 2 meses. Que isso, sério? É pouco. Estamos melhorando, né? No último estudo teve uma melhora desse índice, mas é pouco. E o recomendado... Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, somente leite materno até os 6 meses e leite materno complementado, né, com a comida, até no mínimo 2 anos. Então, ele não coloca data máxima. Então, mas o ideal era que todo mundo amamentasse até no mínimo 2 anos. E tem benefício, inclusive, depois de 2 anos, né? O bebê ele vai fazer o desmame natural se assim for do desejo dessa mulher. Mas a gente esbarra nessas questões, né? Sim, tudo isso que foi colocado, e a gente ainda esbarra, por exemplo, na licença maternidade. São 6 meses, seriam 6 meses, né? A orientação da Organização Mundial de Saúde, do SUS, 6 meses, somente o leite materno. E quantos meses de licença maternidade que a mãe tem? Então, se ela tem os direitos dela garantidos, exceção de quem está no serviço público, né, que a gente já tem aqui, por exemplo, a regulamentação da lei, que são 6 meses. Mas as outras mães são 4 meses. E algumas nem isso. Hoje, com a pejotização, com a forma, assim, muito informal, né, a informalidade, né, dos empregos, das formas de trabalho. Então, hoje não se tem mais a licença maternidade também. Não se guarda, né, aquilo que as mães e as avós da gente chamava de resguardo, né, de ter pelo menos 40 dias ali. Não tem. A maioria das mulheres, eu não sei se é a maioria, né, mas uma grande parte das mulheres não tem condições de ter essa licença. Além do mais, nós já dissemos aqui que não é uma responsabilidade só da mãe, porque ela não dá conta disso sozinha. Sim. É desgastante, você precisa acordar à noite para amamentar, então é preciso que tenha alguém de apoio. A licença paternidade, né, para os pais, isso quando tem o pai, né, porque nós sabemos que tem muitas mães solo. Então, nós sabemos que tem muitas que o pai não participa, porque aí não é fazer a parte dele, não é colaborar, é participar e viver, de fato, a paternidade, né? Paternar também, como a mãe é chamada a maternar. A licença paternidade, ou ela é 20 dias, ou ela é 5 dias. A maioria são 5 dias, e alguns 20 dias. Então, assim, deveria ser a mesma licença da mãe, porque a gente já deveria estar com essa cultura de que o pai também tem a responsabilidade de paternar. E ele não vai diretamente oferecer o peito, mas ele precisa oferecer condições, ser apoio para oferecer condições. Se a mãe, a criança acorda à noite, por exemplo, eu não sei nem como é que... Porque, assim, eu acho que tem que mamar quando quer, né? E há aqueles demanda. Então, porque há aqueles profissionais também de saúde que ficam assim regulando e falando o que é que a gente deve fazer, o que é que não deve, e a gente às vezes fica, nós que somos mães que não somos profissionais de saúde, ficamos sem saber o que fazer, né? Quem que você vai seguir? Não, tá chorando à toa, faz outra coisa. E eu tive só uma filha, né? Só tenho uma filha, mas eu sou daquela que acho que, assim, se chorou, se quer mamar... demanda, peito. Isso, é livre demanda, né? Livre demanda. Então, aí depois que ela mamou à noite, você está lá pingando de sono. Ah, não, o pai, coitadinho, ele vai trabalhar no dia seguinte, então não é certo, né, tirá-lo do sono para ele ajudar, para ele ficar ali até poder voltar com a criança para a cama, mas não é assim. O pai precisa também estar pronto para ajudar. E aí nem sempre pode se contar com isso, né? Então, a licença paternidade, a licença maternidade que não é remunerada, as próprias casas, né? Por exemplo, nós poderíamos ter uma policlínica, né,
que seja uma maternidade, uma policlínica da mulher, que pensasse nisso. Muitas vezes nós temos o pré-natal, e às vezes o pré-natal fala de muitas coisas, mas fala do parto, que vai durar algumas horas, mas não fala da amamentação, que vai durar meses ou até anos. Né? Então, assim, e é muito recente, Ana Luísa, né, e Giovana, é muito recente essa coisa da preocupação de falar, de ter um acompanhamento, de uma assessoria ali para te ajudar na amamentação, uma doula, né, para o parto. Isso é muito recente. Eu falo porque eu, por exemplo, não tive acesso a essa informação. Minha menina tem 13 anos. Eu não sei se é porque também, né, ia levando minha vida, mas agora eu acho que a divulgação está sendo maior, Sim. né? E então as pessoas estão correndo mais atrás nesse sentido. Mas isso que você falou é fundamental, é aquilo da aldeia, né? A gente, o que a gente precisa como que a gente pode ajudar essa mãe a amamentar, né? De forma prática, né? Como que a gente pode melhorar os nossos índices de amamentação, por exemplo, aqui em Ipatinga, né? Então, assim, é importante pensar nisso, na licença maternidade, é exclusivo até 6 meses. Se essa mãe não tem informação, com 4 meses ela vai voltar ao trabalho, introduzir uma mamadeira, introduzir a fórmula. Eu atendo, gente, às vezes as mães, elas falam assim, não, às vezes a criança tem 1 mês. Ah, não, mas eu já tô dando a mamadeira porque eu vou voltar a trabalhar. E aí a criança perde esse benefício do aleitamento exclusivo naquele momento. Mesmo que ela vá precisar, mas assim, se a gente tem informação, eu voltei a trabalhar. Tive licença maternidade de 4 meses de uma empresa que eu trabalhava. Tive licença maternidade de 6 meses. Que eu era servidora da prefeitura, só que aí eu trabalho também, né, por minha conta. Então, eu voltei a trabalhar com 1 mês. Só que eu tinha informação. Nessa ocasião, eu não entrei com mamadeira, eu fiz um estoque, eu tinha condição, eu tive rede de apoio. Fiquei até quando deu 4 meses, que eu voltei para um dos meus trabalhos. Eu continuei nessa perspectiva, né? Ordenhando o meu próprio leite, ofertando para minha filha em copo ou colher, né? O meu marido e a minha mãe ofertavam. Então, assim, hoje eu amamentei exclusivo até 6 meses. Hoje ela tem 1 ano e 1 mês e, assim, contando aí os anos para amamentar, mas eu tinha informação e eu tive apoio. Então, eu tive essa licença maternidade de 4 e de 6 meses, eu tive apoio na minha família, eu não introduzi bicos artificiais. Isso conta para o sucesso, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar essa mãe é dar condições para ela continuar amamentando. Seja o pai ajudando à noite, seja o pai presente em casa, seja na licença maternidade adequada, né? O ideal realmente seria uma licença maternidade de 6 meses. As empresas também, elas podem ser apoio para essa mãe, ter um local para retirada de leite, né? Às vezes no plantão eu tirava lá na sala do estar médico, mas outros locais às vezes não tem um lugar específico para essa mãe tirar leite. Eu ouvi relatos de mães que falavam assim, nossa, você está conseguindo tirar leite? Porque quando meu peito enche, eu vou no banheiro e esvazio. E joga fora aquele ouro líquido, entendeu? E eu falo, meu Deus, não joga fora. Vamos, com orientação e com manejo, dá. Mas a gente também precisa de apoio, porque esse leite precisa ser refrigerado, né? Ele precisa de ser acondicionado. Então, seria importante também nesse sentido, políticas nesse sentido, isso, né, aí Cida? é que entraria, né, o poder público, né? Sim. Porque a gente não pode ser somente um direito de quem pode pagar. Não pode ser considerado privilégio. Tem que ser direito e direito como política pública. Então, o Estado, né, com E maiúsculo, a política pública tem que dar conta disso, né, de dar condições para a mãe amamentar. Porque nós sofremos muito com isso, né, as mulheres, de maneira geral. E a gente, o que é pior, a gente se sente culpada.
Não é só em relação a uma criança, a gente se sente culpada em muitas outras situações, nós nos culpamos e a nossa sociedade, que é muito patriarcal, ela nos culpa disso. Eu estou me recordando aqui de quando a minha filha tinha média aí de menos de 2 meses e eu estava sentindo assim, parecia que eu não estava produzindo muito leite, eu vi que ela não estava, parecia que não estava sustentando, não estava saindo leite, eu não sentia. Que a gente sente, né? Quando o leite está saindo. Não estava sentindo o leite saindo. Eu abri a boca a chorar. Então, assim, e aí entrei com outras coisas, porque não estava sentindo que ela estava dando conta de sustentar daquele jeito ali, e aí a gente se sente culpado. Então, a importância de ter essa orientação, né, do SUS, né, lá nas UBSs, lá numa policlínica municipal, ter esse serviço. Então, é preciso preocupar com esse serviço. Dar essa oportunidade, então, no serviço público, aquelas que são servidoras públicas, elas têm essa condição. E é nesse sentido aí, né, que eu apresentei um projeto para que a gente tivesse nos espaços públicos as salas de amamentação, as condições de guardar esse alimento também, de recolher para poder oferecer, né, depois para as crianças, mas o nosso projeto ainda não conseguiu seguir, né? Mas nós esperamos que ele vá seguir e que, inclusive, o executivo assuma, né? Porque se vier do executivo, ele tem condições de seguir, né? Para o legislativo aqui, como vereador, ele tem algumas restrições. Eu não posso ficar criando despesas, né, para o ente municipal. Então, se o Poder Executivo assume certas responsabilidades, então é preciso que assuma, né, para que a gente possa viver a maternidade realmente com o prazer que ela proporciona. E saudável. E saudável. E amamentar é muito prazeroso. Amamentar o nosso bebê. Eu ainda não tive essa prática, mas... Eu queria só perguntar para você. Eu falei no prazer e eu lembrei aqui da dor. Que algumas mulheres falam muito da dor e reclamam. Tem umas que chegam até a sair sangue, né? Tem algo assim. Como que é isso? Porque, assim, eu não tive nada disso. Eu, com certeza, não tive nada disso. Mas já fica a dica, Giovana. Já estou aprendendo muito assim, aqui, inclusive. Se a criança... essa dor, geralmente, é no processo de estabelecer a amamentação. Então, a gente mais no começo, no caso. começo. Mas não é toda mãe que vai sentir. Sentir dor não é normal, tá? Na amamentação. Quando a gente amamenta, a gente libera ocitocina. A gente produz com um hormônio que chama prolactina e um outro neurotransmissor, que é a ocitocina, que é responsável, é o hormônio do amor, do prazer. Então, ele é responsável pela ejeção do leite. Então, a gente produz com a prolactina, a ocitocina ejeta o leite. Quando a gente... Então, é para ser prazeroso, é para ser gostoso, é para fluir bem. Quando a gente tem uma dor, isso é sinal de que alguma coisa precisa ser ajustada. A gente tem, no período pós-parto, o período de apojadura, que a mama fica bem engurgitada, cheia, assim, bem, às vezes pode empedrar, ficar vermelha, e aí a gente precisa de um manejo nesse período, que isso pode causar dor, né? Então, assim, compressas frias, mas o mais importante é o bebê mamar efetivamente. E essa dor geralmente vem quando esse bebê não está mamando bem. Entendi. Então, ele precisa de abrir bem a boca, ele precisa de trabalhar ali com a musculatura, estar bem posicionado. Então, de uma maneira geral, qual é o melhor posicionamento, né? A mãe bem apoiada, sentada com as costas, ombros relaxados. A gente pega o bebê de frente, tá? Então, o bebê tem que estar... A gente brinca de barriga, com o dorso bem apoiado. Esse bebê de frente para a mãe, bem posicionado. Então, eu falo que a gente olha a posição da mãe, posição do bebê e a pega do bebê. Quando essa pega não tá certa, aí vem fissura, vem sangue, pode vir mastite, entendeu? Então, o nosso foco é em orientar essa mãe a... E proporcionar uma pega para o bebê que seja efetiva
e sem dor, né? Que ele consiga extrair o leite ali sem dor. Mas é muito comum nesses primeiros dias, na primeira semana, nos primeiros 15 dias, às vezes ter essa sensibilidade maior no peito. Até porque, né, pelo menos as mães que nunca amamentaram, primeira gestação, acaba tendo uma sensibilidade maior. O bebê suga forte, é novo, o bebê suga forte. Então, assim, é um período de adaptação, é até esperado. Mas a dor por fissura, mastite, essas coisas indicam que há um problema que precisa de ser avaliado. E aí, né, é importante buscar ajuda profissional, né, tem enfermeiras capacitadas, o pediatra, né? E é importante também que que os profissionais eles tenham esse olhar e se capacitem para isso também, às vezes até pensando, né, em capacitação para esses profissionais visando esse tema, né? Esse manejo de amamentação adequado para favorecer. Um ponto que vocês tocaram que me chamou a atenção é sobre o bebê chora. A senhora até falou, né? Chora, se quer leite, tem que dar, né? A gente tem que estar ali sempre. Como que é que vocês falam? Demanda? Livre demanda. Livre demanda. Livre tá demanda. Lembrar, livre demanda. Mas e quando é em público? Então, o direito de amamentar em público deve ser garantido, né? Porque a amamentação, o peito tá ali para fornecer o alimento. Então, assim, a gente tem muito isso, às vezes a mãe fica com vergonha, coloca um pano ali em cima, sim, né? Mas é uma coisa completamente natural. Então, às vezes tem mãe que é hostilizada por amamentar em público, às vezes por amamentar crianças maiores de 2 anos, mas se ali a gente tem que entender que é o peito cumprindo a função dele, né? E amamentar é um direito, então não deve ser um direito da criança, inclusive, da mãe, sim, mas da criança também, né? Então, a mãe pode amamentar em público, isso é tranquilo, assim, entendeu? Não, se for... Não pode ser motivo de constrangimento. Não, pode ser. Não. Assim, né? Não. E também, para isso, uma sala, por exemplo, a criação de salas de amamentação, sim, também auxiliam nisso, porque talvez vai da pessoa também. Sim, tem gente que tem essa dificuldade. Então, se tem uma sala, um local público, um local reservado para aquilo ali, tanto para fazer o ato de amamentar, como também ter os equipamentos para armazenar o leite, né, que seria importante também ter esse local, né? Porque você lembrou aí da frase que a gente sempre utiliza na educação, do provérbio africano, né, que é necessário uma vila inteira, né, para poder educar uma criança. Então, eu estou aqui, né, fazendo analogia que também é necessário uma vila inteira, uma cidade inteira para poder amamentar, para garantir a amamentação. Então, é um direito da criança, um direito da mãe e um dever também, e um dever da sociedade, né? Sim. Então, cada vez mais necessário e mais comum terem as redes de apoio, né? Sabe uma coisa que eu lembrei, Cida, que tem algumas mães que me relatam dificuldade nas creches de mandar o leite materno, tem creche que não aceita, sabe? Então, assim, eu lembrei dessa aldeia porque a escola também tá ali, então tem escola que não aceita o leite materno da mãe, tem escola que fala que só vai oferecer se for na mamadeira, não oferece de outra forma. Então, isso tudo impacta na duração do aleitamento e na quantidade de crianças que vão amamentar. Então, é uma questão interessante também a gente pensar. De ter a interação entre as políticas, né? Sim, a importância da política de saúde interagindo com a política da educação, da assistência, porque aí a gente vai ter um todo para a política pública realmente ser o direito da criança. No caso, essa política da amamentação, né? O direito a amamentar. Eu particularmente achei interessantíssimo esse tema. Não era algo que eu tinha escutado falar, eu confesso.
E, tipo assim, é de extrema importância. Isso daqui todos nós deveríamos saber. Eu, como mulher, me cobro por não saber disso antes. Graças a Deus, vocês apareceram aqui para já, né, me dar esse toque aí. Nós já estamos encaminhando, infelizmente, para o final do nosso podcast, esse papo maravilhoso que nós tivemos aqui. Eu queria saber de vocês, se vocês queriam deixar alguma mensagem para o nosso público que está escutando, porque realmente esse assunto, gente, é importantíssimo. E o que vocês quiserem falar para a sociedade, para a população, para quem está ouvindo, esse momento é de vocês. Pode falar até direcionado para aquela câmera ali. Eu acho que, assim, a gente sabe dos benefícios da amamentação, a gente sabe que amamentar é importante para o bebê, amamentar é importante para a mãe, que com informação e com esse apoio a gente consegue, é possível, sabe, amamentar, que a gente tem que entender o papel da sociedade enquanto apoio para essa mãe também, mas que um recado para as mães, né? Assim, aproveitem, tá? Se entreguem à maternidade, à amamentação e, assim, busquem a informação mesmo. A gente tem muita informação. Fujam de coisas que atrapalham a amamentação. Então, as chupetas, as mamadeiras, os pitacos errados, né? Se entreguem, busquem amamentar, porque isso traz impacto para a vida toda. Então, é algo que a gente faz ali nos primeiros anos de vida, mas que traz impacto para o bebê, para o desenvolvimento, para a inteligência, para o adoecimento, para doenças crônicas, traz impacto para a vida toda. Às vezes, a gente, no auge do nosso cansaço, né, a gente pensa em desistir, mas que a gente escolha continuar pelos bebês, né, pela saúde de uma maneira geral, mas que a gente saiba do papel de cada um nesse processo também do amamentar. É isso, acho que eu começo aqui encerrando, né? Agradecendo, né, Ana Luísa, por ter, né, aceitado o nosso convite para estar aqui, né, conversando sobre isso, trazendo tanta informação e formação para nós, né, Giovana? Agradeço a você que está aqui conosco, nos ajudando nesse bate-papo. E quero, assim, dizer para todas as pessoas que nos acompanham, para que façam realmente as cobranças necessárias, né, para a gente, como agente público. Nós estamos no poder público e temos essa obrigação de criar condições para que as pessoas tenham saúde de qualidade, educação de qualidade, para que realmente as políticas públicas funcionem, né? Então, nesse sentido, amamentar é direito e é dever nosso garantir. Então, que a gente ajude nessas cobranças para que nós tenhamos mais condições, para que o pré-natal, a colaboração ali dos agentes que vão acompanhar, né, as mães, não sejam só para as mães, né, que as políticas também sejam para os pais, que isso se estenda aos pais, ou que se estendam às famílias, que vão ser as pessoas que vão ser as redes, né, de apoio. Sim. Para as mães, para essa criança poder crescer saudável, num ambiente todo saudável, né, que não é só a saúde também física, mas toda a saúde, inclusive, em todos os aspectos, que a gente pense em consultorias, né, de amamentação, através do serviço público, né, que não seja só para quem tem condições, e que as mães nunca se sintam culpadas, né, que elas vivam a maternagem, né, a maternidade, a amamentação, com todo carinho, amor, mas com carinho e amor próprios também, né, que ela precisa pensar nela, para ela estar bem, para que a criança também, né, esteja bem, ela possa, né, cuidar bem. Então, todos nós somos responsáveis por essa política do cuidado. Então, nós somos responsáveis também por ajudar a todas as mães, a todas as mulheres. E assim, ajudando as nossas crianças e a nossa sociedade, né, de maneira geral. Eu agradeço muitíssimo esse podcast, porque eu acho que o que eu estou sentindo, quem está assistindo também está sentindo, é algo assim, realmente mexeu comigo, impactante. É algo bonito, é impactante. Agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo CMI Podcast. Isso.